Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, abra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 é Paulo tratando de mais um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentou. Quem está acompanhando conosco, tem observado que a igreja de Corinto, Paulo está respondendo um monte de circunstâncias, de problemas, né? Tem problema de irmãos com irmãos, tem problema de vaidade, tem problemas até de desonra. A igreja que é fundada por Paulo, a própria igreja, os próprios irmãos estavam achando que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era tão importante. Aí tem problemas de imoralidade, tem problemas de carnalidade, tem problemas de idolatria, tem questões acerca do casamento, de relacionamento, tem questões acerca da Santa Ceia. Veja, ele vem respondendo problemas, perguntas e situações. E agora, ele depois de tratar da questão dos dons, ele vai fechando com a questão da ressurreição. E esse é um assunto muito sério, esse é um assunto muito importante. Por quê? Porque mexe com a nossa fé. Por quê? Porque mexe com a centralidade do ser cristão. Não é? A doutrina da ressurreição é uma das doutrinas fundamentais do ser cristão. Não dá para ser de Jesus, não dá para ser salvo se você não crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Lembra, Paulo aos Romanos, ele diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, o que é necessário para que uma pessoa possa dizer: eu sou salvo, lavado, remido, comprado, vou morar no céu? O que é necessário? É necessário confessar com a boca, confessar que Jesus Cristo é nosso dono, que Jesus Cristo é o controlador de todas as coisas, que é Ele que manda, não sou eu que me mando, é Ele que manda em mim. Não é? Mas eu também tenho que crer, do fundo do coração, eu tenho que crer com o meu coração que Jesus ressuscitou. E na igreja de Corinto existia um germezinho. E na igreja de Corinto tinha uns irmãos, umas pessoas que tinham uma conversação boa, porém torpe, estragadinha. E nessa conversação falava sobre a não ressurreição. Falava sobre a impossibilidade de alguém ressuscitar. Obviamente, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E aí Paulo vai tratar desse assunto. E tem hora que ele trata com doçura, mas tem hora que ele trata com o cajado. Tem hora que ele vem falando assim, bondosamente, não é? Então, para você perceber, olha só, ele fala assim: lembrai-vos, versículo 1 do capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual ainda perseverais. Ele vem falando: lembrai-vos, irmãos, lembrai-vos que Jesus Cristo foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, e não é história qualquer. Olha, foi visto por Pedro, foi visto depois pelos apóstolos, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos uma vez, foi visto depois por Tiago, que é o irmão de Jesus, foi visto pelos irmãos de Jesus. E Paulo vai depois dizer: e depois por mim, eu vi Jesus ressurreto, ele vive. Então ele vem falando dessa expectativa. Depois ele vem argumentando. E aí a argumentação, ele diz: olha, gente, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou.
pare de ficar pensando e deglutindo, comendo comida estragada. Não permita que isso vá enchendo o teu coração, não. Porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou. Olha a encrenca. A doutrina da ressurreição, ela é maravilhosa, ela é basilar, é base. Se você tirar a ressurreição, tudo que nós temos cai, desmorona. Olha o que Paulo diz, versículo 17. Só estou passando rápido. Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E todos aqueles que já morreram, dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, tudo da nossa fé vai ruiu, cai, se não há ressurreição. Então, não é uma conversinha qualquer, sabe? Não é olha gente, o que vocês acham? Eu penso assim. O que você pensa? Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua teologia, cada um tem a sua interpretação. Não. Aqui não tem discussão. Ou você crê que Cristo ressuscitou, ou você é qualquer coisa menos cristão. No versículo 20, Paulo vai dizer, queridos, de fato, é verdade, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por ressuscitar, ele venceu a morte, ele venceu, e ele é a primícia dos que dormem. Olha, depois dele seguimos nós. Olha que coisa fantástica. Paulo vai agora dizer, gente, ele veio, ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Olha o versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição é a prova cabal de que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, e que ele tem a chave da morte e da vida. É ele, é o Senhor. A ressurreição prova isso. Então não é uma teoria. Não é. É real. É fato. Paulo diz isso. Diz no versículo 27, nós paramos no versículo 26, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Preste bem atenção ao versículo 28 agora, que coisa fantástica. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu fico pensando nesse versículo, para que Deus seja tudo em todos. Esse é um dos versículos mais poderosos que eu tenho quando eu penso no céu. Quando eu penso na vida eterna. Quando eu penso de que nós vamos estar para sempre com Ele. Cristo Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E para resgatar o homem, Cristo Jesus teve que pagar o preço do nosso pecado. Teve que pagar o escrito de dívida, para ele poder dizer, você não deve mais. Ele teve que pagar a conta. Por isso que Pedro diz que nós fomos comprados, resgatados do nosso fútil procedimento. Nós fomos resgatados, fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Nós não fomos comprados por coisa banal, coisa fútil, coisa que se corrompe. Nós fomos comprados pelo sangue daquele que é eterno. O Cristo amado deu o seu sangue, a morte na cruz do Calvário.
a sua morte. E quando ele morre, mas ele não perdeu a sua autoridade. E a sua ressurreição é exatamente o volume do poder de Deus. Deus pegou e colocou Jesus assentado à destra de Deus Pai e deu a ele toda a autoridade. E Cristo foi glorificado e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Rei. Ele é o controlador de todas as coisas. Oh, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Foi tragada a morte na sua ressurreição. Sem dúvida nenhuma, a ressurreição abre para nós todos os leques da vida, da alegria. E aqui no versículo 28 diz que quando Jesus estiver, todas as coisas estão sujeitas debaixo da sua autoridade e poder. O próprio Senhor Jesus vai se sujeitar diante daquele que é o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que sujeitou todas as coisas. E aí diz o texto, para que Deus seja tudo em todos. Uau! Sabe? Lá, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, lá, nós seremos, de fato, participantes da divindade. Deus será tudo em todos. Nós estaremos lá. Olha, que coisa fantástica, eu poder conhecer a Deus como eu sou conhecido. Quando eu era pequenininho, as pessoas falavam assim, lá no céu nós vamos ficar cantando. Olha, eu acho legal cantar. Agora, eu não consigo pensar que ficar cantando a eternidade é uma coisa legal. Assim, eu fico pensando assim, a gente só vai ficar cantando? Só cantando? Eu sempre achei assim meio complicado. Ou achei assim muito pouco. Mas quando você depara com esse versículo 28, onde diz, no finalzinho dele, para que Deus seja tudo em todos. Uau! Abre-se um leque. Porque todas as perguntas eu posso fazer. Eu posso conhecer tudo como Deus fez. Todas as perguntas que eu tenho hoje, todas as dúvidas que eu possa ter hoje acerca de como é que Deus criou todas as coisas, como Deus formou o átomo, como Deus pensou no nêutron, no elétron, como Deus pensou na molécula, como Deus fez o macrocosmo e o microcosmo, como Deus criou todas as coisas. Eu tenho tantas perguntas para fazer, talvez você também tenha, mas olha que coisa maravilhosa. Porque Cristo comprou, porque Cristo nos buscou, porque Cristo venceu a morte, ressuscitando. Ele diz, Cristo, está colocando todas as coisas debaixo, sujeitas ao seu poder. E quando tudo estiver debaixo, sujeitas ao seu poder, isso vai acontecer na sua vinda, ele vai acontecer isso na sua volta. Nós, diz o texto, Deus será tudo em todos. Em outras palavras, nós faremos parte da divindade, nós faremos parte de Deus, de uma maneira profunda. E aí nós podemos dizer, eu conhecerei como eu sou conhecido. Você poderá conhecer a Deus e o seu eterno poder, como Ele fez todas as coisas. Aquelas histórias da história que está tão mal contada, e você vai poder descobrir tudinho, tintim por tintim. Não é? Olha que coisa espetacular. Há tanta coisa para fazer na eternidade. Não é? O sonho não tem fim. Não é? As possibilidades não têm fim. E Deus em nós, esperança da glória. É por isso que a palavra vai dizer que lá não vai nem ter sol, porque não precisa, porque o sol da justiça, o Senhor Jesus, vai brilhar. Ele é a luz. Né? Olha que espetáculo. Então nós fazemos parte. E Paulo é como se fosse um cântico. Tem momentos de cântico, de louvor, de alegria. Né? Deus será tudo em todos.
Aí a gente para e diz, aleluia, glória a Deus. Aí, logo em seguida, ele começa a puxar a orelha. Ele começa a falar assim, Versículo 30, olha o versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Se não há ressurreição, por que a gente está se expondo a perigos? Eu estou me expondo, diz Paulo. Olha o versículo 31. Olha, se não há ressurreição, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Em outras palavras, Paulo está afirmando que se você tira a doutrina da ressurreição, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, para que eu estou fazendo isso? Para que eu sofro? Para que eu prego? Para que eu corro? Para que eu estou pregando aqui para você? Paulo está dizendo, por que me aproveita? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E depois do morrer, nada. A vida acaba aqui. Se não há ressurreição, acaba tudo aqui. É disso que ele está falando. Então coma, beba, amanhã morre. Para que eu vou ficar enfrentando feras? Para que eu vou ficar enfrentando lutas? Por que eu vou pregar o evangelho e ser acusado e ser perseguido? Para quê? E notem como no versículo 33, eu só consigo ler esse texto, ele descendo o cajado. Versículo 33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha, ele pega um provérbio e ele está dizendo, parem de ficar conversando doutrinas demoníacas. Parem de falar acerca daquilo que vocês negam a verdade. Isto é, quando você diz, não, esse negócio de ressurreição, eu não acredito em ressurreição. Bom, se você não acredita em ressurreição, você pode não acreditar. O que você não pode dizer é que você crê em Jesus, que você vai para o céu, se você não crê na ressurreição. Isso, não dá. Entende? Não dá. Isso não dá. Não, mas eu vou para o céu, mas eu creio, eu acredito em Jesus, Deus maravilhoso, Deus é bom, mas eu creio em reencarnação. Não dá, querido, não dá. Reencarnação é um ensinamento, é uma doutrina antibíblica, anticristã, anti-Jesus, contra. E que quer exatamente negar a graça, o poder daquele que venceu a morte. Não. Reencarnação não combina com ressurreição. Se não há ressurreição, não há nada. Viva a sua vidinha, pacata, faz o que você quiser, coma, beba, né? Gaste a sua vida. Se você não consegue crer. Agora, se você crê que o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e da terra, que bênção é fazer parte de tudo que ele conquistou para nós na cruz. Tornai-vos, versículo 34, tornai-vos à sobriedade. Isto é, volte, para de ficar conversando essas conversas que corrompem. Volte para a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque ainda alguns não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Interessante, né? Quando a igreja fica conversando coisas que não edificam, sabe o que atrapalha? Atrapalha o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Às vezes a gente fica discutindo filigranas, às vezes a gente fica discutindo coisinhas ou coisonas. Quando a gente fica dando margem a conversações que negam a palavra de Deus, que negam a verdade de Deus, que negam o testemunho do Espírito Santo, que negam o testemunho dos seus apóstolos, que negam o testemunho, a gente simplesmente desanima e para, e a igreja para. Deixa eu contar uma coisa que tem a ver com a história da igreja.
por volta do século IV, V, VI, por volta do início da Idade Média, a igreja cristã, naquela época só existia uma igreja, né? Era a igreja católica, que significa universal, a igreja que era espalhada, era a igreja, só existia a igreja. A igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, a igreja de Alexandria, a igreja, e aí o nome do local onde essa igreja está. Só existia isso. Essa igreja espalhava para lá. E aí a igreja, ela deixa de ser uma igreja perseguida para ser uma igreja aceitável e quase uma igreja do Estado. Isto é quase uma religião do poder dominante. Então muita gente se juntou à igreja porque havia agora poderosos que estavam se unindo à igreja. E aí a igreja começou a discutir coisas. Sabe o que a igreja discutia? A igreja começou a discutir assim: quantos anjos cabem na ponta de um alfinete? Quantos anjos cabem? Outra pergunta muito importante. Se uma mosca posar na água benta, a mosca fica benta ou a água fica suja? E a igreja discutia essas coisas, parece piadinha, parece brincadeira, mas a igreja discutia essas coisas, a igreja ficava assim: e aí? A mosca fica pura ou a água fica suja? Quantos anjos cabem na ponta do cabeça de um alfinete? Quantos? Olha que umas discussões assim interessantes, né? Muito interessante. Quando a igreja abriu os olhos, porque ficava discutindo essas querelas, o islamismo varreu, tomou, destruiu todas as igrejas do norte da África. A igreja perdeu a sua força, a igreja perdeu o seu fôlego, porque fica discutindo essas besteiras. Será que Jesus ressuscitou? Não. E aí fica: vamos, não vamos, cremos, não cremos, é ou não é? E aí aquilo que é fundamental a igreja não faz. E aí Paulo fala isso. Olha o desafio que Paulo diz aqui, ó. E é um desafio missionário. Às vezes a gente fica discutindo na igreja se o cabelo da irmã está grande o suficiente, se aquela roupa se pode bater palma, se não pode, se a gente toma Santa Ceia no cálice único ou tem que ser no cálicezinho, se agora a gente corta o pão ou se a gente bota biscoitinho, que pão, e a gente fica discutindo um monte de coisa e esquece disso aqui, que tem muita gente, versículo 34, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Você sabia que ainda tem gente que não tem conhecimento de Deus? Cerca de 90 tribos indígenas brasileiras não têm conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, nem da sua morte, nem da sua ressurreição, que Ele está vivo. Viaja pelo Oriente, viaja pela África, vai aos ribeirinhos da Amazônia, vai ao Uruguai, vai ao Paraguai. Quantas cidades ainda, quantos vilarejos ainda não têm o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muita gente que ainda não tem conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo: digo isto para vergonha vossa. Já se passaram
quase 2000 anos dessas palavras. Se passaram quase 2000 anos destas verdades. Da ordem de Jesus, descerá sobre vós o Espírito Santo, seríeis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E se na época, quando Paulo diz a Corinto, era já vergonha para a igreja, imagina para nós, 2000 anos depois, e ainda tem gente que não tem conhecimento de Deus. Uma pessoa que pode estar do seu lado, pode ser teu vizinho, pode ser teu familiar, não conhece a Deus. Você ainda não falou de Deus para ele. Você não demonstrou que ele está vivo. Nós não o fizemos. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Amamos a Deus, mas ficamos meio que enroscados com conversações torpes. Ficamos enroscados com os cuidados desse mundo. Em vez de produzirmos frutos, Jesus já tinha orientado. Olha, eu tenho uma parte da semente que o semeador está a semear, que cai em terra e é cheia de espinhos. E aí ele vai explicar para os discípulos que os espinhos são os cuidados desse mundo. Tem muita gente que é assim hoje nas nossas igrejas. Abriu o coração, a semente caiu na sua terra, na sua vida. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou, a semente brotou, está lá. Só que, junto com a semente, está cheio de mato, carrapicho, está cheio de praga. Jesus vai dizer que essas pragas, esses carrapichos que sufocam a palavra, são os cuidados desse mundo. É gente tão preocupada com esse mundo, com comer aqui, viver aqui, ficar rico aqui, ser alguém aqui, mais preocupado em, sei lá, em ser um engenheiro, ser um médico, um doutor, do que ser um pregador, um missionário, um pastor. O engenheiro edifica, constrói prédios e casas e pontes que um dia tudo vai derreter. Mas um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus como você, quando edifica a casa de Deus, onde ele, o Pai e o Filho, vai tabernacular, vai morar, e nós estaremos para sempre com ele, nele. Oh, edifica aquilo que é eterno, edifica aquilo que é eterno, é para sempre. Um médico, às vezes eu preciso ir no médico, o médico me passa lá uns remedinhos, manda eu fazer um monte de exame. Aliás, a maioria dos médicos agora só me manda fazer exame. E aí depois dos exames tem que voltar para o médico olhar, tá, então faz isso, faz aquilo outro. Ah, legal. Acho que daqui a pouco a profissão de médico vai ser desnecessária. Basta fazer uns examinhos e já vem o Google, já diz a solução do que tomar. Porque os médicos estão indo nesse caminho. Tá bom, mas aí o médico me cura, ou cura você. Eu estava com a dor aqui no ouvido, foi lá e me ajudou, tá bom. Que bom que o médico faz isso. Glória a Deus pelos médicos. Glória a Deus. Alivia. Mas sabe, você crente, quando você proclama a verdade em Jesus, quando você testemunha, essa pessoa sai da morte e passa para a vida eterna. Porque mesmo sendo curado aqui trocentas vezes, um dia eu vou morrer. Um dia cada um de nós vai morrer. E aí? E depois? E depois? Graças a Deus, porque pela vitória de Jesus e pela sua palavra,
nós estaremos com Ele, fazendo parte dEle, vivendo para a glória dEle. Agora você pode imaginar quantas pessoas que poderiam estar ouvindo esta palavra, conhecendo a Deus por causa da sua vida, conhecendo a Deus por causa do seu testemunho, conhecendo a Deus porque você apresenta Deus, você representa, você é o bom perfume de Cristo. E você proclama, fala com fé, fidelidade, você ora, você proclama, você ajuda, sustenta a obra missionária, você está trabalhando em volta da sua igreja, da sua casa, da sua família, mas você também está sustentando missionários pelos 4 cantos do mundo. Ah, que bênção, que maravilha! Pessoas que vão encontrar Jesus, porque você resolveu ser crente de valor. E não fica desperdiçando seu tempo. Não fica desperdiçando a vida, sufocado pelas coisas do mundo. Ah, pastor, hoje eu não consegui ler a Bíblia. Ah, pastor, hoje eu não consegui orar. Ah, pastor, esse mês eu não consegui contribuir, eu não fui fiel nem no dízimo. Ah, pastor, esse mês eu não dei nenhuma oferta missionária. Ah, pastor, esse mês eu tive que pagar a conta disso, eu tive que pagar aquela conta, eu tive que fazer tanta coisa esse mês. Ou eu fiz tanta coisa nesse mundo, que coisa fantástica, que não deu tempo. Não deu tempo, filho, não deu tempo. As coisas desse mundo estão sufocando você. Que pena, ainda tem muita gente que está caminhando para a morte eterna, sem conhecer a Deus, sem conhecer o seu poder, sem conhecer a sua graça e o seu amor. Ele vive, Ele reina, e Ele espera que eu e você não percamos tempo. Então tem hora que Paulo está confortando e consolando, mas tem hora que ele está dizendo, vocês estão perdendo tempo. Voltem, sejam sóbrios. Parem de ficar preocupados com coisas que não são eternas. E concentre-se naquilo que tem o poder de nos tirar da morte para a vida. E ainda que morra, diz o Senhor Jesus, viverá eternamente. É buscar a Deus em sua justiça, em primeiríssimo lugar. Que bom Jesus dizer isso. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, eu diria as coisas que nós necessitamos nesse mundo, Ele acrescenta, Ele cuida. Ele, a Bíblia diz, enquanto dormimos, Ele trabalha, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Nós precisamos aprender a buscá-lo e viver em primeiro lugar. E não se prender, e não deixar ficar enredado, enroscado com coisas que nos afastam do bom convívio com Ele. Por isso que Ele diz, cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Eu gosto de assistir filme. Ah, eu gosto. Você também não gosta? É legal, tem uns filmes legais. Tem uns... Mas será que os filmes estão me roubando? Ah, eu gosto da internet, eu gosto do Zap, eu gosto de mandar notícia, eu gosto de ver o que meus irmãos está acontecendo com meus irmãos, por aí, pelo mundo afora. Mas será que isso está me roubando também? Tempo, foco. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, nos ajude. Que Deus te ajude. E que nós trabalhemos com fé, na expectativa daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se o amamos, queremos que ele venha. Paulo, quando ele está chegando no final da sua vida, Paulo escreve a Timóteo, dizendo, olha, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Mas não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Amar a vinda. Ah, eu quero estar com Jesus. Maranata. O que eu posso fazer?
Pedro diz, esperando e apressando o dia de Cristo, o dia da sua volta, tornando Deus conhecido, tornando Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, conhecido. O que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Não permita que nada, nem ninguém, nem nenhum tipo de conversaçãozinha, nem se misture e que tente tirar de você a alegria da vitória que Cristo conquistou. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, e que você usufrua de todas as suas conquistas, de todas as suas promessas que o Senhor Jesus fez por nós. Um beijo no coração. Oremos. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, obrigado porque o Senhor puxa nossas orelhas. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos acalenta e nos abraça, como Paulo, que conforta e ao mesmo tempo diz, volta, anda, sê perfeito, para de se enroscar em coisas que não produzem crescimento e edificação, mas que a gente possa viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, ansiamos por sua vinda, ansiamos por estar contigo para todos sempre. Assim nós rogamos as bênçãos sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre cada um que nesse momento está a ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito, não seja palavras minhas, mas que o teu Espírito convença cada um de nós daquilo que o Senhor quer convencer. Convença cada um de nós daquilo que a tua palavra revela e de tal maneira que o nosso coração esteja completamente, totalmente voltado para o Senhor. Nós somos teus. Nós queremos dizer nesta noite, mais uma vez, ó Senhor, nós amamos o Senhor. Enche-nos com tua provisão, enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com tua graça. Assim nós rogamos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você ore por nós. Eu oro por você também. Então, se você tiver algum pedido de oração, é só deixar aí nas anotações, tá certo? Mas amanhã essa mesma mensagem já vai estar lá no YouTube, um pouco condensada, e eu queria que você orasse e nos ajudasse a divulgar. Quem sabe você pode colocar aí nas suas páginas, você pode compartilhar esse vídeo, isso vai alcançar outras pessoas, e eu creio que Deus vai também ser honrado e glorificado. Um beijo no coração e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo. Orem por nós. Venham a São Francisco, né? Ore pela missão, participe. E até a próxima quarta-feira.